Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Bárbara e você está no canal das Garotas Entre Livros. Seja muito bem-vindo! No vídeo de hoje eu vou fazer a resenha do livro Without Merit, da Colleen Hoover. Mas antes de começar a comentar sobre o livro, eu vou te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Clica aqui no botãozinho vermelho, se inscreve. Clica também no sininho para ativar as notificações e ficar sempre por dentro de quando tiver vídeo novo e todas as novidades aqui do canal. Eu vou também deixar o link para você comprar o livro caso te interesse, e comprando por esse link você ajuda o blog a crescer. Como também vou deixar aqui embaixo a resenha dele, que já foi publicada lá no blog, uma resenha da Raquel. E também vou deixar os links das nossas redes sociais e do blog para vocês nos conhecerem melhor e conferirem todas as nossas resenhas. Acesse o blog, clica lá nas resenhas e você vai ver toda a nossa lista com mais de 200 resenhas para vocês conhecerem, com ótimos livros, tá certo? Então, bora começar a falar do livro. Bom, Without Merit começa contando, é um livro que fala sobre a Merit. A Merit é uma adolescente, ela tá lá com seus 17 anos e ela vive numa cidade pequena e ela tem uma família bem peculiar. Ela já é bem peculiar, porque ela é uma garota que ela coleciona troféus, mas nenhum desses troféus ela ganhou. Ela compra troféus, ela ganha troféus, ela tem uma história pro primeiro troféu que ela conquistou, entre aspas, que ela teve, que foi o primeiro troféu da coleção dela. E aos poucos a gente vai entendendo por que ela coleciona esses troféus. Cada um é um marco na vida dela. Então ela coleciona troféus de tudo, seja de dança, de primeiro lugar em dança, seja boliche. Então ela tá sempre colecionando, comprando troféus ou ganhando da sua família. E ela mora com a família dela. A família dela, como eu disse, é bem peculiar. Todos eles moram numa antiga igreja que foi reformada para se tornar uma casa. E a casa da família Voss, que é o sobrenome da família. E lá ela mora com o pai, que se casou novamente. E ele teve um filho com a madrasta, então é o irmãozinho mais novo da Merit. E a madrasta se chama Vitória, que por um acaso é o mesmo nome da mãe da Merit. E a mãe da Merit, ela vive no porão da casa. Ela tem um porão reformado e ela vive ali também com a família. E a Merit tem uma irmã, um irmão que também moram ali nessa casa. E os irmãos mais velhos, né, a irmã gêmea dela e um outro irmão mais velho, filho desse primeiro casamento do pai. E nessa casa eles vivem todos juntos lá. E eles têm uma relação muito estranha, muito estranha. Você começa o livro não entendendo muito bem qual é a questão ali daquela família. O livro é todo narrado na visão da Merit, então a gente vai acompanhando ela, acompanhando o que ela tá vivendo, os dilemas que ela vive com a família. E nessa casa depois chegam mais dois agregados, que eu não vou falar deles aqui pra gente não ter spoiler, mas eles também fazem parte dessa família. E eu poderia dizer que essa casa é uma casa bem louca mesmo. Então, no início do livro a gente vê essas peculiaridades, a gente entende por que a família da Merit vai morar naquela casa. Qual foi a treta pro pai dela se casar novamente, por um acaso. Isso falado na sinopse do livro, tá, gente? Não é spoiler. A atual esposa do pai dela, a madrasta, é a antiga enfermeira da mãe dela. Então, é uma situação bem esquisita nessa família. E essa família, ela é cheia de segredos. E a Merit acredita que conhece os segredos de todo mundo. Ela não se dá bem com a irmã, ela tem uma relação muito complicada com os irmãos, mas com a irmã e com o irmão. E eles têm uma relação assim meio tensa, sabe? Ela tem essa irmã gêmea que elas não são muito ligadas, não são muito próximas, apesar de já terem sido. Esses filhos mais velhos não respeitam a madrasta, não tem nenhum respeito por ela. Então eles vivem meio que em pé de guerra. E o pai também não ajuda muito, porque ele não tá nem aí. Ele não consegue botar ordem nessa família.
E o único que salva é o irmãozinho mais novo, né? Porque ele é uma criança, ele tem 4 anos de idade, ele não entende muito bem as coisas, então ele meio que salva a situação. Mas é uma família que é cheia de segredos e aqueles segredos vão crescendo e crescendo e crescendo, e a Meredith, ela tem um grave problema com isso. Ela acredita guardar os segredos da maior parte da família, e isso afeta ela de uma determinada forma, até que chega o ponto de ebulição, que é quando ela resolve revelar tudo. E aí é quando o livro muda, a história muda, e a gente começa a entender milhões de coisas. Eu acho, e eu paro de falar sobre a história aqui, eu acho que a grande sacada da Colleen Hoover nesse livro foi trazer essas relações familiares. É interessante a gente acompanhar a perspectiva da Meredith, porque no início do livro eu fiquei tão horrorizada com a família dela que eu li esse livro numa madrugada. De um dia para o outro eu não consegui largar ele. E eu tava comentando com as meninas, eu li e ia comentando com as meninas no nosso chat, no WhatsApp, e eu comentava com elas que, assim, que eu queria tirar a Meredith do meio daquela família e falar pra ela assim: minha filha, corra para as colinas. Pelo amor de Deus, corra para as colinas, porque essa sua família é muito louca. É muito louca. E a gente vai analisando aquela situação dela, as questões da família dela, e eu só conseguia pensar nisso: Meredith, fuja, saia do meio desse pessoal. Porque a gente vai acompanhando o mal que tá fazendo pra ela. E depois que os segredos são revelados, o que me impulsionou principalmente foi a curiosidade, né? Porque eu ficava assim, ela soltava assim meio que umas indiretas dentro de casa de algumas coisas, e eu ficava me roendo de curiosidade por querer saber os segredos. E quando eles são revelados, a gente começa a ver tudo por uma nova perspectiva. Eu acho que a jogada da Colleen foi justamente essa. A gente vê tudo por uma nova perspectiva, porque a gente só vê o lado da Meredith. Quando ela coloca as cartas na mesa, a gente vai entendendo os pontos de vista e o que realmente é verdade, o que realmente a gente acha que é verdade, como a gente olha para nossa família. Porque esse livro, muito diferente de tudo que a Colleen já tinha escrito antes, não é um livro que foca no romance. O tanto que teve muita gente que criticou esse livro, que falou, que não gostou. Teve muita crítica negativa, porque por causa do romance, muito pobre no romance, não sei o que, não sei lá. Mas claro que tem um romance, tem um mocinho maravilhoso, como todos os mocinhos da Colleen são maravilhosos. E ele faz a gente suspirar, e ele tem um papel super importante na vida da Meredith durante esse período aí com a família. Mas o foco não é esse, o foco não é o romance, é nessas relações familiares. E eu amei isso. Eu amei que ela trouxe a família para o primeiro plano, trouxe essa questão, assim, as questões mal resolvidas entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre irmãos, e todo um embaraço que tinha ali entre eles. E esse é o verdadeiro trunfo do livro. A Meredith que fica ali olhando para si e se vendo dentro daquela família meio que perdida, sem se encontrar, qual é o meu papel aqui, e como a falta de diálogo, a falta de relação mesmo entre pessoas que moram dentro de uma casa, que convivem, que tomam café da manhã juntos, faz falta quando não acontece. E essa falta de diálogo, principalmente, essa questão dos segredos, é uma coisa que machuca demais. E, gente, a cena em que tudo é revelado é muito forte. Eu chorei durante um bom tempo. E esse livro ele me afetou de uma forma assim que eu não esperava. Por já ter lido praticamente todos os livros da Colleen, a gente vai esperando algo, né? E quando ela te joga isso, me fez ficar refletindo muito. Acho que é por isso também que eu quis comentar com vocês a respeito disso. Eu acho que a principal lição dele é realmente como é que a gente tem olhado para tudo à nossa volta. A Meredith tem vários problemas além dos problemas familiares dela, e ela tem que aprender a lidar com isso para ela crescer e para ela ser uma pessoa saudável.
e ela começa a se forçar a aprender a lidar com as situações, independente de ter um relacionamento amoroso com alguém ou não. Não é isso. É uma questão dela como pessoa. Ela precisava se curar, ela precisava melhorar, ela precisava crescer, ela precisava enxergar outras pessoas, ela precisava enxergar a família dela. E o trunfo desse livro mesmo é isso, a verdade. Aquele ditado, né, que o melhor de tudo é a verdade, que a melhor escolha é a verdade, é o que esse livro trata, é o que esse livro fala. Ele mostra que realmente se os segredos são coisas que acabam com as pessoas, as mentiras, quando você esconde a verdade das pessoas, principalmente daquelas que moram com você, que é a sua família, o quanto aquilo pode te afundar. E quando a verdade vem à tona, ela liberta a Meredith completamente, não cura, mas liberta ela. E ela começa a enxergar a família por novos olhos. Começa a ver aquela irmã que ela não tinha uma boa relação com outros olhos, o irmão, o pai, a própria mãe, a madrasta. A mudança de perspectiva nesse livro é total e completa. E eu fiquei, assim, muito tocada mesmo. Esse livro, gente, se você nunca leu nada da Colleen Hoover, eu te aconselho até a começar. Comece pelas primeiras publicações dela, porque aí você vai vendo a evolução dela como escritora. E ela sempre traz assuntos, assim, bem... é jovem adulto, mas com uma profundidade. E eu achei que ela tratou de todos os assuntos. Eu não quero entrar em detalhes para não trazer spoilers para vocês, mas com uma delicadeza e eu diria até com uma sabedoria que eu achei, assim, muito impressionante. A parte de todas as críticas, eu sei que as pessoas elas começam a ler qualquer livro da Colleen esperando por aquele romance de tirar o fôlego, que vai te deixar de queixo caído, com o coração nas nuvens e te deixando suspirando por, sei lá, 300 páginas. E não é bem essa a ideia de Without Meredith. Aqui ela traz a família para o primeiro plano e coloca mesmo as relações familiares em primeiro lugar. E eu amei de verdade esse livro. E fica aqui a minha indicação. Se você nunca leu Colleen Hoover, comece a ler. Tá esperando o quê? Comece a ler qualquer livro dela. Esse livro ainda, infelizmente, ainda não foi lançado aqui no Brasil, mas a galera recorde tá aí lançando os livros da Colleen até numa velocidade muito grande, muito boa, que eu tô animada. Esse livro é de 2017, ele foi lançado no ano passado. Ela já lançou um novo agora, que eu vou ler em breve, eu não vou esperar um ano não pra ler, vou ler já, em breve. E a galera tá trazendo os livros em breve, provavelmente no ano que vem esse livro já vai estar aqui, pro final do ano. Pro final do ano não, porque eles acabaram de lançar o Tarde Demais agora. Mas talvez pro ano que vem esse livro seja lançado e vamos aguardar aí com ansiedade. Mas caso você leia em inglês, gente, não perca tempo. Tá aqui o link para você comprar o e-book e vai ser feliz, porque é sensacional. Se você não lê em inglês ainda, eu vou deixar os links das resenhas da Colleen que a gente já publicou lá no blog. Escolha uma e comece a ler. São todos livros maravilhosos e que eu não poderia não indicar. Eu sou completamente apaixonada pelos livros dela e fica a dica mesmo pra vocês, tá certo? Muito obrigada mesmo por me acompanhar até o final desse vídeo. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui e comentar também, tá certo? E até semana que vem. Tchau!